Pelo contrário, porque tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Uma palavra no Evangelho de João, capítulo 16, versos 6 e 7. Jesus está falando a respeito da sua morte, que ele deveria partir para que o Consolador viesse. Era necessário que ele morresse para a salvação da humanidade. Os discípulos não estavam entendendo isso, evidentemente. Claro que mestre amado, mestre querido, mestre que salva, que cura, liberta, batiza, o mestre que fazia tantas maravilhas, por que ele haveria de morrer? Por que era necessário a sua morte? Por que ele teria que partir? Isto, quando ele começa a explicar por várias vezes no Evangelho de João, João explica isso perfeitamente, os discípulos se entristecem, não querem aceitar. É claro que quando nós temos uma pessoa querida, muito próxima de nós, uma pessoa que nós amamos, uma pessoa que nos faz bem, nós não queremos que essa pessoa se afaste de nós queremos essa pessoa bem juntinho da gente. E Jesus estava dizendo que teria que partir. Eles também não saberiam ainda como é que seria essa partida de Jesus, como é que tudo se procederia. A morte da maneira que ela veio, uma maneira humilhada, uma maneira humilhante, uma maneira de dor, evidentemente, tanto para Jesus de maneira física como para os seus discípulos que estavam acompanhando. Aquilo lhe causaria um trauma psicológico muito grande. Você está vendo uma pessoa sendo xingada, esbofeteada, cuspida, flagelada, carregando uma cruz, uma pessoa inocente, uma pessoa que não tinha culpa de nada daquilo que estavam lhe acusando. E Jesus haveria de padecer tudo isso. Por quê? Por nossa causa. O seu amor para conosco, imenso, infinito, inigualável, porque ninguém, acredite, ninguém nesse mundo ama mais você do que Jesus te ama. E esse amor o moveu de uma íntima compaixão ao ponto de fazê-lo descer do trono da graça, se materializar, se transformar no homem, para que através dessa materialização viesse vencer as hostes do maligno, e com morte de cruz, através dessa vitória viria e causaria um choque muito grande emocional. O efeito dela se faz presente até hoje, e fala por toda a eternidade, mas naquele momento os discípulos se entristeceram demais. Só de ouvir falar que ele iria partir já ficavam entristecidos. Seu coração já ficavam angustiados os corações deles. Mas Jesus disse que ele precisava partir para que o Consolador viesse. Além dele fazer essa obra de salvação, essa obra vigária, o Consolador precisaria vir. E o Consolador é aquele que, a palavra mesmo já está falando, né? Consola. Aquela pessoa que quando está vendo uma outra triste, vai lá, lhe abraça, lhe traz uma palavra amiga, lhe traz uma palavra de ânimo. Só que o Espírito Santo ele vai além disso, ele vai além de levar uma palavra amiga, além de levar uma palavra de ânimo. O Espírito Santo ele é o próprio ânimo, ele entra dentro do ser através da palavra, que ele também nos faz entender essa palavra, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos entender tão claramente, tão perfeitamente, tão espiritualmente, tão vivificazmente, mas o Espírito Santo ele faz com que a nossa alma fique reconfortada na palavra de Deus, que é Jesus. A palavra, o verbo se fez carne. Então ele acaba nos confortando, nos consolando e nos dando a esperança de que um dia, todos aqueles que esperam em Jesus pacientemente, tanto aqueles que já morreram como os que estão hoje, e possivelmente aqueles que virão, encontrarão com Jesus e o verão face a face.
Nisso ele transforma a tristeza em alegria. Nisso ele transforma a angústia em felicidade. É isso que o Consolador ele faz. Ele nos ajuda. Ele é aquele amigo que muitas vezes entende a nós mesmos, que nós mesmos nos entendemos, mas ele nos entende e nos ajuda a pedir, a compreender coisas que por nós mesmos, se fosse depender de nós, jamais conseguiríamos. Eu não sei como é que existem pessoas que conseguem ou querem trilhar um caminho de fé e santificação sem a presença do Espírito Santo. Não existe isso. Não existe. Se é Ele que conduz, se é Ele que leva, se é Ele que ajuda, se é Ele que é o Consolador, não existe outra maneira, não existe outro jeito de se chegar, pelo menos inteiro, vamos dizer assim, espiritualmente falando, inteiro, na presença de Deus, diante de Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo. Porque males para a nossa vida ela vem de forma de luta, de doença, briga em casa, briga na rua, briga no vizinho. Por quê? Porque o inimigo ele vai fazer com que venhamos desistir dessa caminhada. E ele vai usar os truques mais sujos, mais imundos, ele vai fazer as jogadas mais baixas, como se dizem por aí, para poder fazer com que o servo de Deus, aquele que é amado de Deus, se desvie do caminho proposto por Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se desvie de Jesus, se desvie do amor de Jesus, desvie sua atenção de Jesus e olhe para o lado, olhe para o outro, mas não olhe para o alvo que é Jesus. E ele irá fazer muito isso nessa batalha. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas essas aflições ela tem endereço certo, somos nós mesmos. Ela vem em direção a nós mesmos, mas mandada pelo capeta, mandada pelo inferno para nos destruir, para nos derrubar. Mas o Espírito Santo, o Consolador, preste atenção, é Ele, sempre será Ele que nos levantará, nos pegará pelas mãos, nos colocará de pé, dará aquele abraço e diz: continua, meu filho, continua nesta caminhada, continua nesta jornada que te foi proposta para que você alcance a maior de todas as vitórias, que é a salvação da tua alma. Deus te abençoe.